Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui unicamente, como eu sempre digo, pela graça e misericórdia do Eterno. E que possamos, neste primeiro dia da semana, aproveitar essa misericórdia que nos é concedida. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do parágrafo, Do parágrafo 27 até o 35, tá? Do capítulo 27 do livro O Grande Conflito ou A Grande Controvérsia. Lembrando que na versão O Grande Conflito, o tema é a vida que satisfaz, como alcançar a paz da alma, e na versão A Grande Controvérsia é reavivamentos modernos. E aí nós já vimos até aqui muita coisa sobre o reavivamento, sobre os reavivamentos modernos, né? Vimos sobre característica também dos falsos reavivamentos. Vimos que, como disse aqui, a religião tornou-se o esporte dos infiéis. E aí, quando a gente vai para a profundidade disso, é muito triste, né? Mas lembrem que Ezequiel 8, ou é o 9, fala bem claramente que os que serão selados, não é selamento de guardar sábado, mas selamento de teu caráter, né? Selado pelo Espírito do Senhor, automaticamente são os que gemem e choram pelas abominações que acontecem no meio do povo do Israel, né? Da igreja. Então, a gente tem que lembrar que realmente temos que tem importância reconhecer a situação em que vivemos, o que está acontecendo e entender que a história se repete. Porque quando você vai para a história de Israel, relatado em toda a Bíblia, sempre havia, dentro do povo de Deus, a maior parte era rebelde, era murmurador, era idólatra, desobediente, vivia em rebelião contra Deus, né? E a gente sabe que a história se repete. Então, cabe a nós agora fazer uma autoanálise diante de tudo que a gente tem visto e corrigir a rota, né? Voltar aos marcos antigos, andar pelo bom caminho. Então, vamos dar continuidade através, ou melhor, a partir do parágrafo 27, tá bom? Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Depois pega teu livro aí, A Grande Controvérsia, O Grande Conflito, enumera os parágrafos, fica fácil de identificar. Vamos orar então. Santo e eterno, maravilhoso, grande eu sou, Rei do Universo, soberano do Universo. Estamos nesse momento te pedindo, ou melhor, te pedindo não, agradecendo por alcançarmos mais uma semana, mais um início de semana. E neste amanhecer estamos aqui agradecidos porque Teu Santo Espírito nos une nesse momento. Nós estamos entregando, apresentando a Ti esse início de semana que para nós é desconhecido, mas sabemos que independente do que aconteça, a vitória final já nos é e nos foi garantida através do sacrifício do Teu Filho, através da ressurreição, e será concretizada na volta dele muito em breve nas nuvens dos céus. E o nosso propósito, Pai, neste momento, neste amanhecer, nas primeiras horas, onde está tudo em silêncio, buscar a tua face para assim sermos transformados. O nosso propósito é conhecer o teu caráter, para assim, conhecendo a essência do teu caráter, está representada na tua lei, possamos também entender o preço do pecado, entender a graça que custou um alto preço para que nós hoje pudéssemos ter nossos pecados perdoados. E por conta disso, nosso desejo neste dia e todos os dias de nossa vida é andar em harmonia de fato com a tua vontade,
É aprender a te adorar em espírito e em verdade para ser encontrado por ti. É fazer a tua vontade por amor e gratidão, a graça que custou um alto preço. Nós somos gratos e felizes por este grande presente do céu, através do sacrifício desse plano da redenção. Obrigada por tudo. Fala conosco neste momento. Apresentamos-nos diante de Ti, com nossos planos, projetos, nossas orações e estamos intercedendo por pessoas, parentes, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, cônjuges, filhos, família. Nós temos uma série de pessoas onde nós apresentamos diariamente a Ti problemas de saúde, famílias enlutadas e a nós mesmos, Pai. Nos apresentamos porque só temos a Ti como nosso único Deus, Deus verdadeiro. É a Teu Filho a quem enviaste. Então, agradecemos por isso. Fala conosco neste momento. E na leitura, no exame destes parágrafos, possamos tirar lições e colocá-las em prática, porque apenas conhecer e não viver, e não ter uma vida transformada, é uma religiosidade como forma de esporte, como nós vimos aqui. É superficial. E isso vai levar à morte eterna no final. Possamos ter nossos olhos abertos, entender o tempo em que nós estamos vivendo, tempo de juízo, tempo de reforma, tempo de reavivamento, de busca pelo batismo do Espírito que nos une, que nos guia a toda a verdade, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Fala conosco, por favor, nos concede a bênção neste dia, de ter os olhos, a mente, o ouvido aberto, para que a nossa mente, com esta mensagem, seja renovada, para que aprendamos a boa, perfeita e santa vontade tua. Obrigada por tudo mais uma vez. Fica conosco e andemos contigo como Enoque. Em nome do teu Filho, nosso Salvador, o sumo sacerdote que intercede agora por nós no santuário do céu. É que nós pedimos e agradecemos essas bênçãos com o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Vamos manter as câmeras fechadas, por favor, para não tirar a atenção de quem vai acompanhar aí. Vamos lá, então, a partir do parágrafo 27, acompanha a gente aí. Opa, o que houve? Lá? As Escrituras claramente revelam que a obra da santificação é progressiva. Quando na conversão o pecador acha paz com Deus mediante o sangue expiatório, apenas iniciou a vida cristã. Deve agora aperfeiçoar-se, crescer até a medida da estatura completa de Cristo. Diz o apóstolo. Olha aí, ó. Ontem eu vi até um vídeo, né? Falando que cuidado aí com esses grupos, quem for da minha igreja que participar desses grupos aí de estudo, que fala sobre perfeccionismo, vai ser disciplinado, vai ter tanto, olha só isso aqui. As escrituras mostram claramente que a obra de santificação é progressiva. Quando, na conversão, o pecador encontra paz com com Deus, mediante sangue expiatório, sua vida apenas começou. Então, bom, na conversão eu já tenho que entender, no momento de decisão, eu já tenho que entender que eu preciso conhecer, saber o significado do sangue expiatório, valorizar isso. Por quê? Porque segundo aqui é onde eu vou encontrar paz. E aqui já começa o parágrafo falando na obra de santificação, que é progressiva. Agora observa. Segue dizendo, agora, ele, esse pecador, né, que entendeu o significado do sangue expiatório, deve prosseguir até a perfeição, crescer até a medida da estatura da plenitude
de Cristo. Essa teologia atual não conhece nem Bíblia, nem espírito de profecia de fato. Porque dizer que você ensinar sobre a santificação, né, é algo que é errado, dizer ou essa teologia nova não leu Hebreus 12:14, que diz: "Viva a paz com os irmãos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus". E aqui está falando exatamente isso, sobre a necessidade de prosseguir. A gente sabe que o fechamento ou o ápice dessa perfeição vai ser a glorificação, mas a santificação deve ser diária na nossa vida, ok? Vamos seguir. Apóstolo Paulo: Uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha aí, Filipenses que lindo. capítulo 3, versos 13 e 14. E Pedro nos apresenta os passos por que a santificação bíblica deve ser atingida. Ó, Pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, e à ciência temperança, e à temperança paciência, e à paciência piedade, e à piedade amor fraternal, e ao amor fraternal caridade, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis. 2 Pedro capítulo 1, versos 5 a 10. bom, aqui não precisa de muita explicação, né, sobre esse parágrafo aqui no finalzinho aí, tanto de Filipenses como Pedro, e eu vou ler um comentário. Quem tem Bíblia Legado aí, está na página 1462, falando sobre essa parte da diligência, que está aí em 2 Pedro 1, de 5 a 10. Diz assim: é necessária diligência diária. É preciso enfrentar e resistir às tentações. A batalha espiritual continua cada dia. A batalha espiritual continua cada dia. Dia após dia, devemos ocupar-nos da nossa própria salvação, com temor e tremor. É Deus quem opera em nós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Cada alma, quer dizer, né, cada pessoa, deve lutar com toda diligência para aumentar constantemente suas conquistas espirituais, fortalecendo cada graça, aumentando em eficiência para que possa crescer em utilidade e santidade, como a árvore frutífera no jardim do Senhor. Não devemos ser estéreis, nem infrutíferos no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A verdadeira religião conduz ao cultivo dos dons que tornam o ser humano mais precioso aos olhos de Deus do que ouro de Ofir. Diligentemente significa muito. É equivalente a uma diligência diária. Há o perigo de que fiquemos cegos à atuação dos agentes satânicos e sermos enlaçados pelas sedutoras tentações de Satanás. Por isso, nos é dado a ordem de procurar diligentemente acrescentar ao caráter as graças que nos tornarão fortes para resistir ao mal. Porém, aquele que não tem estas coisas é cego e não consegue enxergar ao longe. Ele não percebe sua pobreza espiritual. Olha que valioso esse comentário, que está em carta 144 de 1903. E dentro
2 Pedro, de 1 a 10, depois, ou, 2 Pedro, capítulo 1, de 5 a 10. Você pode continuar aí, que aqui no parágrafo 6, no comentário do parágrafo 6, que fala sobre temperança, diz assim, ó: a temperança procede à paciência. Acrescentai à temperança a paciência. Quem não é temperante nunca poderá ser paciente. Olha, a temperança vem em primeiro lugar, depois a paciência. Veja como tudo está interligado, ok? E aí depois vocês podem seguir aí quem tem comentário, mas é muito válido. E eu queria só ler um pedacinho aí agora, está dentro do parágrafo ainda 10, que diz assim: a eleição está condicionada a nossas atitudes. Eleita é toda pessoa que opera a sua própria salvação com temor e tremor. É eleito aquele que cingir a armadura e combater o bom combate da fé. É eleito quem vigiar e orar, quem examinar as Escrituras e fugir da tentação. Eleito é aquele que continuamente tiver fé e que for obediente a toda palavra que sai da boca de Deus. As providências tomadas para a redenção são franqueadas a todos. Os resultados da redenção serão desfrutados por aqueles que satisfizeram as condições, patriarcas e profetas. Então, a gente vê aqui que dentro da realidade que nós estamos aprendendo, né, existe sim uma necessidade de diligência diária, tá? E aqui segue dizendo: o rebanho precisa da verdade presente. Há muitas verdades preciosas contidas na palavra de Deus, mas é a verdade presente que o rebanho necessita agora, ok? Então vamos voltar aí à leitura do livro. Eu só queria fazer esse acréscimo com esse comentário realmente do testemunho de Jesus para aprofundar mais essa diligência aí que está em 2 Pedro 1, de 5 a 10. Vamos continuar do parágrafo 28, observa aí. Os que experimentam a santificação bíblica manifestarão um Ó, espírito de humildade. Como Moisés, depois de contemplarem a augusta e majestosa santidade, veem a sua própria indignidade contrastando com a pureza e excelsa perfeição do Ser infinito. que lindo isso, né? Aqueles que experimentam a santificação bíblica, ok? Manifestarão o espírito de humildade. Aqui a gente já percebe que essa é uma realidade não presente, né, no mundo evangélico cristão, nos líderes espirituais. A humildade realmente é algo que está faltando. E aí é onde a gente vai para onde? Laodiceia, orgulhoso, presunçoso, tá? E aí diz: como Moisés estiveram a visão da terrível majestade do santo e veem em sua própria indignidade, vê sua própria indignidade em contraste com a pureza e a exaltada perfeição do Deus infinito. É assim que a gente tem que se sentir diante do Eterno, né? Com humildade, enxergar o contraste, tá? Por isso que a busca pela santificação está em conhecer só a palavra, não, em viver a palavra. Porque vivendo a palavra, eu estou vivendo ou trazendo para mim a representação do caráter do Eterno, a perfeição, né? A santidade. Vamos para o parágrafo 29. O profeta Daniel é um exemplo da verdadeira santificação. Olha que Seus lindo. longos anos foram cheios de nobre serviço a seu mestre. Olha, Foi um homem muito desejado do céu. Daniel 10:11. Todavia, ao invés de pretender ser puro e santo, este honrado profeta, quando pleiteava perante Deus em prol de seu povo, identificou-se com os que positivamente eram pecadores em Israel.
Não lançamos as nossas súplicas perante tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Pecamos, obramos impiamente, declara ele. Estando eu ainda falando e orando, e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo, e quando em ocasião posterior, o Filho de Deus lhe apareceu a fim de lhe dar instrução. Diz Daniel: transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Daniel capítulo 9, versos 18, 15 e 20, capítulo 10, verso 8. Quando Jó ouviu do redemoinho a voz do Senhor, exclamou: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó 42, verso 6. Foi quando Isaías viu a glória do Senhor e ouviu os querubins aclamar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, que exclamou: ai de mim que vou perecendo. Isaías capítulo 6, versos 3 e 5. Arrebatado ao terceiro céu, Paulo ouviu coisas que não era possível ao homem proferir e fala de si mesmo como o mínimo de todos os santos. 2 Uhum. Coríntios capítulo 12, versos 2 a 4 e Efésios capítulo 3, verso 8. Foi o amado João que se reclinou ao peito de Jesus e lhe contemplou a glória que caiu como morto aos pés de um anjo. Uhum. Apocalipse 1,17. Não pode haver exaltação própria, jactanciosa pretensão à libertação do pecado por parte dos que andam à sombra da cruz do Calvário. Olha aí. Sentem eles que foi seu pecado o causador da agonia que quebrantou o coração do Filho de Deus, e este pensamento os levará à humilhação própria. Os que mais perto vivem de Jesus, mais claramente discernem a fragilidade e pecaminosidade do ser humano, e sua única esperança está nos méritos de um Salvador crucificado e ressurgido. Pronto, aqui vamos comentar. A gente viu falando aí de Daniel, de Jó, né, de Paulo, e aí começa o parágrafo 31 dizendo que não pode haver exaltação própria, tá? E aí é onde a gente vê que existe a falta de humildade. Olha só isso aqui, ó. Eles sentem que foi seu pecado que causou a agonia, que rompeu o coração do Filho de Deus. E este pensamento conduzi-los à humilhação própria. Aqueles que vivem mais próximos de Jesus discernem mais claramente a fragilidade e a pecaminosidade humana, e sua única esperança está no mérito do Salvador crucificado e ressurreto. É importante entendermos que o pecado não é coisa leve, o pecado é que crucificou o Salvador, o pecado. O salário do pecado é a morte. Quando fala morte, não só é apenas essa morte que a gente conhece. Ah, fulano morreu, não, é a morte eterna, porque o salário do pecado é a morte, e inclusive será finalizado, concretizado no juízo executivo, tá? Onde vai existir verdadeiramente a morte do, do ímpio, né, daquele que rejeitou, daquele que não quis, de Satanás e seus anjos. Então, hoje, quando a lei é pisada, quando a lei é desrespeitada, quando é desvalorizada, automaticamente eu estou dizendo que o pecado é leve, não tem importância, a graça cobre tudo, porque hoje o evangelho é da hipergraça, né? Então, uma vez salvo, eu posso continuar agora pecando, 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 que eu vou estar salvo de qualquer jeito. E isso é uma mensagem que não está dentro da realidade do evangelho eterno, porque o evangelho eterno, ele apresenta a graça, mas apresenta o juízo. E o juízo é exatamente o, o preço da rejeição da graça verdadeira. Por que, Jô, graça verdadeira? Porque existe hoje, infelizmente, a graça, a hipergraça, que é uma graça falsa, que não me leva a uma vida de santificação, ok? Então, aqui fala bem claro, eles sentem que foi seu pecado
que causou a agonia que rompeu o coração do Filho de Deus. Isso deve ser um pensamento para mim e para você. Quando disse aqui que eles venceram, né, diz aqui, ó, venceu a tentação, entende? Então, a gente automaticamente entende, sim, que é possível vencer como Cristo venceu. E se eu venço a tentação, eu evito o pecado. E eu evitando o pecado, eu estou indo para a vida de santificação. Então, existe uma cadeia de atos, de acontecimentos, de escolhas. E isso diariamente tem definido o meu futuro. Isso tem testemunhado para o universo de que lado eu estou, o que eu estou escolhendo, tá? Observe esse parágrafo agora, o 32. A santificação que ora adquire preeminência no mundo religioso traz consigo o espírito de exaltação própria e o desrespeito pela lei de Deus, os quais a estigmatizam como estranha à religião da Escritura Sagrada. Seus paladinos ensinam que a santificação é obra instantânea, pela qual, mediante a fé apenas, alcançam perfeita santidade. Espera aí, que a gente vai, vamos olhar isso aqui. Espera aí, que o fone caiu. Fala, Giovanni. Bom dia a todos, Maria. Bom dia. Diante da clareza desses versos, Tá um barulho, Giovanni, tipo assim, de vento, ventilador, alguma coisa no microfone. Tenta limpar aí para ficar Peraí, era o ventilador. pronto, melhorou. Vá. Diante do, Hum, da clareza desses versículos, desse parágrafo, citação. eu fiquei me questionando o porquê da cegueira das pessoas atualmente. E Hum, cheguei à conclusão de que realmente está faltando leitura. uhum, Leitura da palavra, leitura do espírito de profecia, porque mais claro que está aí, uhum, o sol está brilhando para tudo aí, não dá para botar peneira. E o pessoal está colocando essa peneira, uhum, acreditando que, não sei, eu não faço nem ideia do que eles estão acreditando, que talvez não vá acontecer nada do que está escrito aí. sim. Então estão desprezando completamente o O testemunho de Espírito de Jesus. profecia, o testemunho de Jesus, exatamente. É Está triste, muito claro, está muito muito. claro, chega a me dar agonia. Filha da agonia é ótimo. Olha só, respondendo a tua pergunta, o que é que esse povo, por que que esse povo não enxerga o que está acontecendo? O nome disso eu entendo, diante de tudo que a gente conhece até aqui, né, da própria Bíblia, a história dos acontecimentos do passado, o nome disso é dureza de coração. Isso é rejeição à luz que existe. Quanto mais eu rejeito, mais meu coração endurece, mais eu nego, mais eu não enxergo. E outra, se você for falar essas verdades que estão reveladas aqui, que glória ao Eterno nós estamos enxergando claramente, se você for falar isso para essa pessoa que está com o coração, vaidade, exatamente, que está com o coração endurecido, que está orgulhoso, que acha que já sabe de tudo, ele ainda, ou essa pessoa, vai olhar, vai ler, mas ele vai ler e olhar com o espírito de, como é que eu posso dizer, de lhe contradizer, e não com espírito de humildade, de realmente enxerga, ô pai, faz, abre Senhor os olhos meus para que eu enxergue. Não, vai atrás e vai procurar versículos onde citações soltas, ou vai pegar agora citações do Espírito de Profecia solta, que vai naquele ponto que quer dizer que isso não é assim, que isso foi do passado, que a história não vai se repetir, entende? Então, é como você falou, o que está acontecendo? Dureza de coração, vaidade, e vou finalizar com a citação bíblica. O que é que está acontecendo? Orgulho de Laodiceia. Sou rico e bastardo, já conheço tudo, já sei de tudo, só que saber não é o suficiente. O suficiente, a completa, como eu posso dizer, a verdadeira ou o reflexo do completo conhecimento, Giovanni e todos que estão aqui, é viver o que conhece.
Se não vive, meu querido, não adianta. É exatamente aquela religião esporte que a gente viu. A religião passou a ser um esporte. É exatamente a religiosidade superficial. Por isso que eu tenho aprendido e falo aqui para vocês que a verdadeira graça, ela transforma. E ela transforma me dando humildade, me mostrando o preço do pecado, que é um alto preço. Olha isso aqui, ó. Parágrafo 32. A santificação, que agora ganha proeminência, ou seja, ganha destaque no mundo religioso, traz consigo um espírito de exaltação própria e desrespeito com a lei de Deus, o que assinala, observa, como estranha a religião da Bíblia. Quando você vai hoje pregar a Bíblia, dizer que tem que ter uma vida de santificação, sim, vitória sobre o pecado, sim, é estranho, porque hoje como é que fala? A teologia está falando o contrário. Isso aqui é triste, mas é uma realidade em todo o meio evangélico, inclusive o nosso. Olha só, a santificação que agora ganha destaque no mundo religioso traz consigo um espírito de exaltação própria e desrespeito para com a lei de Deus, o que assinala como estranha à religião da Bíblia. Seus defensores ensinam que a santificação é uma obra instantânea, pelo qual, mediante a fé somente, pode atingir a perfeita santidade. Aí, como você falou, está muito claro, entende? Olha o que segue dizendo, olha só, a narrativa aí. Crede tão somente. Crede tão somente, dizem, e a bênção será vossa. Nenhum Uhum, outro esforço por parte do que recebe se pressupõe necessário. Ao mesmo isso. tempo, negam a autoridade da lei de Deus, insistindo em que estão livres da obrigação de guardar os mandamentos. Mas é possível aos homens ser santos de acordo com a vontade e caráter de Deus, sem ficar em harmonia com os princípios que são a expressão de sua natureza e vontade e que mostram o que lhe é agradável? Vou parar aqui para a gente comentar. Crê tão somente, dizem eles, e a bênção é vossa. Não se crê que nenhum esforço adicional da parte do recebedor seja requerido. Observa agora, viu? Ao mesmo tempo, negam eles a autoridade da lei de Deus, insistindo estarem livres da obrigação de guardar os mandamentos, ou seja, insistindo estarem livres da obrigação de quê? De pecar, percebe? E aí a gente vê que, gente, isso aqui, cada capítulo, cada citação, cada parágrafo, nós estamos vendo o quadro hoje que está acontecendo no mundo religioso como um todo. E é isso aqui que está acontecendo. Não basta você crer, basta você estar dentro da religião, ter o nome no livro da igreja, e hoje existe até a ameaça. Eu vou botar um videozinho para vocês lá no grupo. Existe hoje a ameaça de que a liberdade de consciência, apesar de ter um ministério dentro da instituição dizendo que defende a liberdade religiosa, aquela coisa toda, não existe hoje liberdade religiosa nem liberdade de consciência de fato. Por quê? Se existe o grupo, né, de irmãos que estão promovendo um estudo bíblico sobre santificação, sobre vitória sobre o pecado, aí chega aí, vocês vão ver no vídeo, um líder, né, da instituição dizendo: "Olha, se você é da minha igreja, não participe do evento tal, da reunião tal, porque senão você vai sofrer aí concessões". A gente já viu aqui no grupo aqui da liderança da igreja, da comissão, aí ele abre lá no celular e fala assim: "Deixa eu ver aqui o grupo da comissão então, já foi aqui, e você vai sofrer sim, se você for assistir esse povo aí, esses irmãos". Aí ele fala assim: "Eu soube até que são irmãos ainda". Espera aí, que é isso? O que está acontecendo? Você não pode mais pregar a mensagem bíblica?
e a graça te leva a uma vida de santificação sem a qual ninguém vai ver o eterno? Não precisa nem espírito de profecia se não quiser. Não, não quero saber esse negócio de Ellen White, não gosto, não quero saber. Vai para a Bíblia. Entende? Então, hoje realmente existe essa cegueira espiritual, essa falta de humildade diante da palavra, diante da presença do Eterno, diante do trabalho do Espírito Santo que me convence do pecado, da justiça e do juízo, que me guia a toda a verdade. Por isso que teve uma parte aqui, eu não sei se foi desse capítulo, eu vi aqui, que fala bem claramente assim, ó. E muitos, é esse mesmo, tá aqui em cima, primeiro, é parágrafo, um pedacinho do parágrafo 9. Não, vou ler aqui o parágrafo 9, diz assim, ó: "Antes da visitação final dos juízos divinos sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor um reavivamento da primitiva piedade, como jamais testemunhado desde os tempos apostólicos. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre seus filhos. Nesse tempo, eu creio que já chegou, muitos se separarão daquelas igrejas nas quais o amor deste mundo suplantou o amor a Deus e sua palavra. Muitos, tanto ministros como povo, alegremente aceitarão as grandes verdades que Deus tem determinado que sejam proclamadas em seu tempo, para preparar um povo para a segunda vinda do Senhor. O inimigo das almas deseja obstruir essa obra. Aí segue dizendo: nas igrejas que puder é o inimigo, tá? Trazer sobre seu poder enganador, ele fará parecer que uma especialíssima bênção está sendo derramada. Ocorrerá o que muitos pensam ser um grande interesse religioso. Multidões exultarão, porque Deus está operando maravilhas por eles, quando a obra é de outro espírito, sob camuflagem religiosa. Satanás procurará estender sua influência sobre o mundo cristão. E aí segue aqui dizendo no parágrafo 10, só mais um pedacinho que diz assim: a excitação emocional com mistura do verdadeiro com o falso, a qual é bem conformada para enganar. Sempre que homens negligenciam o testemunho da Bíblia, voltando-se das claras e probantes verdades que exigem abnegação e renúncia do mundo, podemos estar certos de que ali a bênção de Deus não foi concedida. E fica evidente de que esses movimentos não são obra do Espírito de Deus. Repete esse capítulo até onde a gente já leu, você vai ver aí que realmente é uma cegueira, como Giovanni comentou, e a resposta é exatamente rejeição à luz que está sendo derramada, o que consta, né, inclusive no Espírito de Profecia. Muito desagradável e triste isso. Vamos seguir, parágrafo 33. O desejo de uma religião fácil, que não exija Ó, esforço, renúncia nem ruptura com as loucuras do mundo, tem tornado popular a doutrina da fé e da fé pronto, é somente. isso aí que todo Mas mundo que quer. diz a palavra de Deus? Declara o apóstolo Tiago: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Olha, Porventura a fé pode salvá-lo? Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Tiago, interessante isso, hein? capítulo 2, versos 14 a 24. É interessante que eu comentei até ontem aqui no grupo de estudo, que a gente comenta assim, né? Se fala muito da fé de Abraão, a fé de Abraão, Abraão, pai da fé, porque tem a fé de Abraão que você vai conseguir. Só que não se fala que Abraão foi o pai da fé, né? Um grande exemplo, mas sabe por quê? Porque ele obedeceu. Quando o anjo do Senhor apareceu para ele, quando o Eterno ali apareceu para, ou melhor, Jesus ali apareceu para ele, falando que larga tudo e vai para uma terra que eu te darei, entende? Quando pediu o filho dele como sacrifício,
e outras coisas que aconteceram com Abraão, Abraão foi obediente. Então, a fé verdadeira me leva a uma vida de obediência, percebe? Então, hoje isso não é, hoje não, né? Há muito tempo isso não é falado, isso não é lembrado, é só se trabalha a fé. Venha que você vai conseguir tudo. Ou então oferte, se você tiver fé, você vai conseguir. Percebe? Vai trabalhando essa fé, mas a fé verdadeira, ela me leva à obediência. Olha Cristo, o que Apocalipse fala? Que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Como foi a fé de Jesus? Total dependência do Pai. Total submissão à vontade do Pai. No momento que ele diz: "Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade", ele mostra que ele tinha a vontade dele sim, como ser humano também, que foi como ele veio, né, quando ele encarnou, não que ele nasceu, porque ele sempre existiu, mas quando ele se fez carne para habitar no nosso meio, para vencer e nos garantir a vitória, ele teve um momento de vontade própria que estava muito pesado. Entende? Então a gente percebe que é essa fé, de fato, de Jesus que nós precisamos desenvolver. Essa fé de Abraão, essa fé dos discípulos que em meio dos mártires, que em meio à ameaça de morte não tiveram medo. Estavam ali obedientes, envolvidos na missão, sabendo que aquela morte ali era passageira, porque a garantia da vitória final com a ressurreição era pronto e acabou. Essa fé que nós precisamos. Por isso que eu falo para vocês muitas vezes, e falo para mim também, que essa ideia de fé coletiva é perigosa. O que é a fé coletiva? Ah, eu estou bem na minha fé porque eu não falto um culto, porque a igreja está cheia, porque está todo mundo dizendo amém. E aí eu vou nesse embalo achando que eu estou bem espiritualmente. A coisa, gente, assim, como eu sempre digo, é muito séria, ok? E a gente percebe que quando fala que nós seremos justificados por obras e não por fé somente, não é obra só no sentido superficial, de servir, de estar envolvido na missão, de dar um prato de comida, de dar uma cesta básica, de visitar um doente. É obra de obediência de fato. Porque eu posso até visitar o doente, eu posso até dar uma cesta básica, eu posso até fazer e acontecer. Mas se de fato eu não estou fazendo por amor, ok? Eu não estou obedecendo. Ou então eu faço isso, mas eu piso no sábado. Como é que eu piso no sábado? Eu vou para a igreja, mas ao invés de ter o sábado, dia do Senhor, que me pede reverência, segundo o que nós temos aprendendo, aí passa a ser o sábado de quê? Disso, daquilo, daquilo outro, do pastor, entende? Então, temos que ter verdadeiramente humildade para não acontecer o que Giovanni falou. O que que acontece com esse povo? É porque não conhece, às vezes até conhece, Giovanni, mas a rebeldia, entende? A teimosia, a falta de humildade, aí vem cheio de orgulho, de presunção, aí pronto, não enxerga mesmo. Então, que possamos a cada dia ter, buscar sermos humildes diante do Eterno. Mas vamos seguir. Porque aqui, antes de seguir o 34, eu quero só repetir o início do 33. O desejo por uma religião fácil, que não exige luta, nem abnegação, ou seja, né? Nem negação, nem mortificação, que não exige nem separação das loucuras do mundo, tem feito da doutrina da fé e da fé somente um ensino popular. Virou o quê? Um esporte, a religiosidade. Vamos seguir. O testemunho da palavra de Deus é contra esta doutrina insidiosa da fé Ó, sem as obras. Não é fé pretender o favor de Deus sem cumprir as condições necessárias para que a graça seja concedida. É presunção
pois que a fé Ó, genuína se fundamenta nas promessas e disposições das Escrituras. é presunção. Ninguém se engane com a crença de que pode tornar-se santo enquanto voluntariamente transgride um dos mandamentos de Deus. Opa, eu tenho que parar aqui. Mudei um pedacinho do 34 e a gente vai para o 35, esse início. Testemunho da palavra de Deus é contra essa enganadora doutrina da fé sem obra. Lembre, obra de obediência, tá? Por isso que Abraão foi o pai da fé. Eu enxerguei isso, gente, 30 anos de adventista. Eu enxerguei isso ontem à tarde. Que quando fala da fé de Abraão é obediência, tá? Aí segue dizendo, ó, o testemunho da palavra de Deus é contra essa enganadora doutrina da fé sem obra. Não é fé esta que pretende o favor do céu sem atender às condições sobre as quais a misericórdia é concedida. É presunção, ok? É presunção. A gente tem um vídeo falando sobre, explicando o que é presunção. Presunção é eu conhecer a verdade, fazer a coisa errada e mesmo assim achando que vai dar certo no final. Isso é presunção. Aí segue agora, ó, o início do parágrafo 35. Que ninguém se engane com o pensamento de que pode tornar-se santo enquanto deliberadamente viola o que? Um dos reclamos de Deus. Não é viola os 10, não, é viola um. Aí a gente traz para a nossa realidade, como um povo que defende e diz, né, bate no peito, eu estou, eu sou, ou eu pertenço ao povo que guarda os mandamentos de Deus e tem os testemunhos de Jesus, ou tem a fé de Jesus, né? Aí o que que acontece? Olha isso aqui, que ninguém se engane com o pensamento de que pode tornar-se santo enquanto deliberadamente viola um dos reclamos de Deus. Isso aqui está falando para mim e para você, por quê? Porque nós conhecemos a verdade, nós professamos que conhecemos os mandamentos, e cada dia eu vejo que nós não conhecemos de fato, do jeito que deveria, e violar deliberadamente um desses reclamos do eterno, é muito sério isso. Pode ter certeza que nós nunca vamos nos tornar santos. Está aqui bem claro. Vamos seguir. O cometer o pecado conhecido faz Ó, silenciar a voz testemunhadora do Espírito e separa a alma de Deus. opa. Pecado é o quebrantamento da lei, e qualquer que peca, transgride a lei, não o viu Uhum. nem o conheceu. 1 João Eita, capítulo 3, verso 6. espera aí, antes de seguir. O cometimento de um pecado conhecido silencia a testemunhadora voz do Espírito e separa a alma ou a pessoa de Deus. Pergunto: quando Adão e Eva desobedeceram no Éden, que ali era a lei para eles, né? Ali era não coma daquela árvore ali, daquela dita árvore. Ali era a lei para eles representado, por quê? Eles tinham a opção de obedecer ou desobedecer. E naquele momento, o que foi que aconteceu? Separação de Deus. Eles perderam o Éden, eles perderam a eternidade, a vida de perfeição. Percebe? E isso hoje é desconsiderado quando eu digo que é impossível vencer o pecado, que é impossível viver uma vida de santificação. O que que acontece isso? Olha isso, gente. O cometimento de um pecado conhecido silencia a testemunhadora voz do Espírito. Se eu estou vendo hoje a mensagem de que é impossível esse pecado, etc, 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 pode ter certeza, essa não é a voz do Espírito do Eterno. Essa não é a voz do Espírito Santo. Com base bíblica em tudo que nós estamos vendo, o testemunho de Jesus, eu posso afirmar sem temer de que essa não é a voz do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo me leva a ser obediente, me leva a uma vida de santificação.
é forte, é doloroso, mas é uma realidade bíblica. Eu não estou falando, eu acho que não. Está escrito e o testemunho confirma. Pecado é a transgressão da lei, e todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Sou eu quem está dizendo, percebe? E 1 João 3 ainda tem a citação que é forte, mas é necessária, vou falar agora, que diz: aquele que vive pecando é do diabo, porque o diabo vive pecando. Duro, mas é uma realidade. Mas, Jô, é impossível obedecer. Na minha condição e na sua é. Mas a força e o poder para vencer está na pessoa do nosso Salvador, que foi um exemplo para nós em todas as coisas. E quando 1 João 3 diz, ó, aquele que vive pecando é do diabo, pois o diabo vive pecando desde o início. Para isso, observa agora, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Qual é a obra do diabo? Fazer com que o homem peque. Isso está bem claro nesse contexto, né? Que ele vive pecando desde o início. Então, Cristo veio para destruir as obras do diabo, aonde? Para quem? Para mim, para você, na minha vida e na sua. Então, se podemos dizer como Paulo, né, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, eu vou viver uma vida de desobediência, de pecado, de transgressão da lei? Não tem como. E antes da gente ir para o final do parágrafo, que é o 35, para a gente finalizar, eu quero dizer o que eu já disse algumas vezes, mas só para reforçar, né? Porque quando a gente ouve a repetição na Bíblia, porque o Eterno quer que a gente entenda, e eu creio que Ele quer que nós entendamos o seguinte: o preço do pecado é alto, tá? Custou aí um alto preço para nos oferecer a graça e a garantia, mas a graça verdadeira, ela é transformadora, ela me leva a uma vida de santificação, tá? Então, repitam isso para que vocês entendam que o pecado não é leve. Vamos seguir. Conquanto João, em suas epístolas, trate tão amplamente do amor, não hesita, todavia, em revelar o verdadeiro caráter dessa classe de Ó, pessoas que pretende ser santificada ao mesmo tempo em que vive a transgredir a lei de Deus. observa. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Isso aqui eu preciso parar. Observa. Vamos trazer agora para a nossa realidade. Como o povo que veste a camisa e guarda os mandamentos. Observe. Os que guardam os mandamentos, que tem o testemunho de Jesus, porque é a igreja verdadeira, porque nós somos um povo que guarda. Guarda como? Só porque vai no sábado, num dia que é o dia de culto, mas está adorando da maneira indevida, segundo a Bíblia, segundo o Espírito de Profecia, segundo o modelo determinado para o adorar. Por isso, a primeira mensagem é tempo de juízo e adorar aquele, ou seja, devemos voltar aí a buscar e aprender como é que se adora de fato no seu santo dia, principalmente. E aqui agora, observa isso aqui. Aquele que diz, eu conheço e não guarda seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Quem é o pai da mentira? Muito bem, a gente sabe, Satanás. E qual é a mensagem que tem sido pregada hoje, inclusive no nosso meio? Olha a contradição, olha a incoerência. Já falei isso outras vezes, vou repetir, porque está dentro aqui do parágrafo. Eu digo, declaro, professo que sou ou que estou dentro da comunidade do povo da igreja que, guarda os mandamentos de Deus. Mas, ao mesmo tempo, essa igreja que hoje diz que guarda os mandamentos de Deus está pregando que é impossível obedecer, viver uma vida de obediência. Por quê? Porque quando diz que é impossível deixar de pecar, então é possível obedecer e viver de fato a lei.
Entende a incoerência? Eu sou o povo que guarda os mandamentos, mas agora é impossível guardar mandamento, ou seja, é impossível deixar de pecar. E a gente vai aceitando, aceitando, engolindo sem prestar atenção. Ou seja, o pai da mentira a gente sabe quem é. Então, se eu digo que eu conheço, ou melhor, eu conheço isso, que eu conheço, mas eu não guardo os mandamentos, eu estou pisando na lei, eu estou dizendo que é impossível deixar de pecar. O que que eu estou fazendo? Eu estou pregando a mentira. Nessa mensagem não há verdade. Quem é que não é, ou melhor, quem é que é o pai da mentira? Aí segue dizendo o que a gente vai ouvir agora. Aquele, entretanto, que guarda, o que é guardar? É pegar a Bíblia e botar guardadinha na gaveta, no saquinho, na caixinha, bonitinho. Não, guardar é viver, ok? Aquele, entretanto, que vive, que observa, que obedece à sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Esse texto é muito claro. Vou soltar. Vamos lá. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. 1 João capítulo 2, versos 4 e 5. Esta é a pedra de toque de toda a profissão de fé. Não podemos atribuir santidade a qualquer pessoa sem feri-la pela Ó, medida da única norma divina de santidade no céu e na terra. Se uau. os homens não sentem o peso da lei moral, se amesquinham e consideram levianamente os preceitos de Deus, se violam o menor desses mandamentos e assim Ó, ensinam os homens, não serão de nenhum apreço à vista do céu e podemos saber que suas pretensões são destituídas de fundamento. misericórdia. Não podemos atribuir santidade a um homem sem antes aferi-lo com o único padrão de santidade no céu e na terra. Isso aqui é interessante, porque vai dizer assim: agora você está julgando fulano e cicrano. Não. Pelo fruto você conhece. Não precisa nem julgar, no sentido, né, de julgar no sentido de condenar ou libertar, enfim. Se eu conheço os frutos de determinada pessoa, sei como essa pessoa é, o que ela faz. Ó, não podemos atribuir santidade. Se eu conheço o fruto dessa pessoa, se eu sei que pisa na lei, se eu sei que ensina dentro de um contexto, tá ensinando a verdade, mas não vive a verdade, como é que eu vou dizer este homem, esta mulher é um homem santo? Isso é uma benção, isso fala porque através do Espírito Santo, porque até está no púlpito, cuidado, porque o espírito de profecia é bem claro, Satanás também irá usar o púlpito adventista para pregar a falsa profecia. E segue dizendo essa citação, acesa na tocha infernal de Satanás. Não confie em homens. Não confie no que eu estou falando. A ideia desse momento aqui não é fazer tua cabeça, não é dizer, olha, tem que ser assim. Não. A ideia é te despertar desse sono que a gente vive, dessa letargia, dessa narrativa de estar tudo bem, você está no templo, seu nome está no livro da igreja, você nunca foi disciplinado, você tem um cargo, você prega, está tudo certo. Não está. Diante da luz que tem sido derramada àqueles que buscam na palavra. Ah, eu não gosto do espírito de profecia, não encaixo muito bem. Isso eu acho que tal. Vá para a Bíblia, que lá está exatamente tudo que nós estamos vendo aqui. Tanto é que sempre nos parágrafos tem citações bíblicas para confirmar tudo que a gente está lendo no Espírito de Profecia, que é o testemunho de Jesus, percebe? E aqui segue dizendo assim, ó, não há santidade, não podemos atribuir santidade a um homem, sem antes aferi-lo com o único padrão de santidade no céu e na terra. Esse padrão é o quê? A lei. Aí segue dizendo, ó, se os homens não sentem qualquer peso da lei moral, se minimizam
e aligeiram os preceitos divinos. Se transgridem de novo um dos menores desses mandamentos e assim ensina os homens, serão eles de nenhum valor à vista do céu. E podemos saber que suas alegações são sem fundamentos. Fundamentos do que? Princípios eternos. Sou eu quem está dizendo isso, percebe? Não é julgar, é enxergar a realidade dentro da mensagem que está sendo pregada e vivida. E dentro disso eu posso ser voz de profeta quando eu digo o que está escrito lá em vários, Ezequiel, Isaías, Jeremias, vá lá e diga, assim diz o Senhor. Vá lá e diga ao meu povo os seus pecados. E quando o Eterno falava isso, que levantava um profeta, era para quê? Para dar ao povo a oportunidade de arrependimento, de mudar a rota, de voltar para o caminho eterno. Então, hoje seremos perseguidos, destituídos, tirados de igreja, expulsos, chamados de dissidente, de separatista, de extremista. Esse povo agora que só fala em santidade, santidade. Está escrito aqui muito claro: esses homens serão eles de nenhum valor à vista do céu. E podemos saber que suas alegações são sem fundamento, princípios eternos. Meu pedido hoje, neste dia, no primeiro dia da semana, que temos a oportunidade de estarmos juntos, né? E a Bíblia é bem clara: a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã e é o fato de não sermos consumidos. Então, valorize essa misericórdia, fazendo as melhores escolhas que estão em harmonia com o céu. Não é escolha sua do eu gosto, eu sou assim mesmo, eu, não. É fazendo a escolha com humildade diante do Eterno, numa oração dizendo: Senhor, eu não consigo, a minha vontade é fazer tudo errado, mas estou aqui humildemente pedindo o batismo do Teu Santo Espírito, a presença do Teu Santo Espírito, para me preencher, para que assim eu possa ser guiada a toda a verdade, para que assim eu entenda que pisar na lei é perigoso, que eu entenda que a minha salvação eterna está em jogo, que eu entenda a minha missão, que é viver, testemunhar a verdade. Entende? Então, Pai, me ajuda, eu não tenho condição, eu preciso da tua ajuda, e pode ter certeza que a vitória vem. Mas não é essa vitória de religiosidade das coisas do mundo. Venha, venha, faça isso que você vai ter o emprego, o carro, etc. Como eu sempre digo, não. Cristo veio para nos garantir a vitória sobre o pecado. Cristo veio para destruir as obras do inimigo. As obras dele na minha vida é me fazer e me levar a pecar. Então, a vida que satisfaz, a paz da vida, a paz na alma, é exatamente viver por amor e gratidão à vontade do Eterno. Que essa seja uma realidade na minha e na sua vida. E você que está ouvindo esse vídeo em algum momento, que também seja alcançado por essa verdade. Seja humilde diante do Eterno. Derrube o orgulho. Pai, eu não consigo, me ajuda a quebrar o orgulho de Laodiceia. Que a minha condição é cego, pobre, nu, e eu preciso da tua graça e misericórdia. Tá? Que essa seja uma realidade na minha e na sua vida. Releia esse capítulo com calma, diante de tudo que a gente já chegou até aqui, acho que essa é a quinta parte. Releia, observando em oração. Cada vez que você relê, você enxerga coisa nova que de repente a gente não viu aqui, tá bom? Amanhã, se o Eterno permitir, nós não vamos dar continuidade no parágrafo, porque vamos para os slides, onde a gente tira e revê, né, pontos que vimos aqui, mas também tira mais lições, tá bom? Então, que tenhamos um bom dia. Alguém quer comentar alguma coisa ou fazer a oração final?
Nem por ficar falando sozinha aqui não, gente. Faz igual a Giovânia, igual a Soninha, de vez em quando abre o microfone e fala, tá? Não? Então vamos orar para finalizar. Santo e eterno, nós estamos com o coração feliz, porque estamos sendo advertidos. E tua advertência é uma prova de amor, de benignidade, de bondade, de misericórdia. Estamos felizes porque estamos sendo admoestados por ti, dizendo: filho, esse caminho não vai dar certo, se conserta. Olha, isso aqui é errado, mostrando claramente que não tenhamos jamais nossos olhos cegos diante dessa advertência. A advertência revela o Pai de amor que tu és, não querendo que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao verdadeiro arrependimento. Esse arrependimento leva a uma vida de fazer a tua vontade, de obediência, de entender que o pecado é pesado, sim, foi que matou, foi que crucificou meu Salvador. E diante de tamanha graça, reconhecendo o preço do pecado, é que nós queremos, Pai, com teu poder e força, vencer as obras do inimigo na nossa vida, que é nos fazer viver em desobediência, consequentemente pecando contra ti. Nós não queremos isso. Nós queremos buscar uma vida de santificação. E como diz tua palavra, sede santo como teu filho falou, sede santo como santo é vosso Pai que está no céu. Mas não queremos isso para engrandecer-nos diante de outras pessoas. Pelo contrário, queremos isso para viver em humildade, para testemunhar da tua existência. Obrigada, Pai Santo, por mais essa oportunidade. Fica conosco neste primeiro dia da semana. E, se permitir, no amanhecer, no próximo amanhecer, estaremos juntos para tirar mais lições desse parágrafo. Em nome do teu Filho, fica conosco, perdoa os nossos pecados, te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. É doloroso ouvir do Pai quando a gente está errado? É, mas é necessário. Bom? Amém. Amém. Amém, Bom amém. dia, Bom bom dia. dia. Bom dia. Bom dia, querida. Bom dia, queridos. Deus abençoe quem está aqui pela primeira vez. Volte sempre, tá? Pega o link aí com Célia. Acho que a Lu está aqui pela primeira vez, Luciana. Seja bem-vinda, querida. E até amanhã. Deus abençoe.